Meu professor é um ex-jornalista da Globo que largou tudo para viver de notícias do YouTube. E assim como ele me ensinou, você também vai aprender a lucrar com notícias fazendo um vídeo simples como esse. Clica no link que deixei na descrição, pois o vídeo dele falando sobre pode desaparecer a qualquer momento. Olha só, presta atenção no que Breyle acabou de falar no programa lá da ESPN. Não vai. E aí o Pedro, se ele não se conscientizar disso, que ele também precisa ser importante no momento defensivo do Flamengo, ele vai continuar comendo do banco com o Filipe Luís. E por mais que a gente goste do jogador, eu vejo que é um equívoco tremendo. Se alguém da diretoria pensa que o Pedro é descartável, tá errado. Não é descartável, é um jogador que precisa continuar no Flamengo, que pode ser muito útil nessa temporada. Agora, precisa aprimorar esse quesito. Eu não discordo do... Pode, não é possível? Pode, claro, mas eu não discordo do Filipe Luís que ele seja alternativa, que ele não seja titular, porque o estilo de jogo que o Filipe Luís propõe desde o fim do ano passado exige, torna obrigatório que o atacante, que o centroavante faça um trabalho de recomposição, que seja intenso na hora que não tiver a bola. E isso o Pedro não é, desde os tempos do Fluminense. Foi para a Europa, foi para a Fiorentina, bateu e voltou, muito por conta dessa deficiência que ele tem. Então, pro Pedro, o dia que ele falar, olha, eu sou jovem ainda, eu tenho capacidade de correr, de competir, se ele se tornar um jogador mais intenso, aí ele passa a ser um atacante completo. Aí dificilmente ele vai ser barrado, porque a qualidade com a bola é inegável. O talento que ele tem para preparar uma jogada, para servir um companheiro, eu diria que nenhum outro centroavante ou atacante do Flamengo tem. Mas falta o sem a bola. Talvez isso daí é inegociável no futebol de hoje. Atacante que não marca. É isso, o que eu falei e canso de repetir. Se o Harry Kane marca, se o Haaland marca, o Lewandowski marca, o Pedro não pode reclamar de ter de marcar. Ele tem de fazer isso, ele tem de acrescentar essa valência e essa virtude no jogo dele. Talvez no Brasil. Vamos lá, né? Agora vamos aos fatos. O porquê que eu discordo dessa fala dele. Eles colocam, né, e não só ele, os outros comentaristas também, colocam como se o Haaland, o Lewandowski, o Harry Kane fizessem uma marcação assim tipo o Luiz Araújo, que volta para marcar igual o Luiz Araújo, igual um ponta, um extremo, né? É ridículo essa fala deles, tá? Por quê? Eu vou explicar aqui agora para vocês e eu vou mostrar no mapa de calor de ambos. Em um dos vídeos anteriores, eu já expliquei para vocês que sim, eles marcam, tá? Ocasiões específicas dos jogos. Por exemplo, a entrada de Harry Kane em Ayrton Lucas foi uma ocasião específica, tá? O time não podia... Se o Bayern toma o gol naquele momento, ia ficar a pressão absurda do Flamengo em cima do Bayern, porque tava no final do jogo. Então são ocasiões. E o Pedro, ele faz isso também, tá? O Pedro, ele dá carrinho sim, que as pessoas cobram que Pedro não dá carrinho. Mentira. É porque se criou essa fantasia assim em cima de Pedro, de falar que Pedro não tem intensidade, não se entrega dentro de campo quando o time tá sem a bola. Lógico que ele não vai ter intensidade do Plata, de Luiz Araújo, né, que são jogadores leves que vão fazer o balanço de um lado pro outro ali na marcação na frente, mas você dizer que Pedro não se movimenta, que Pedro não marca, vou mostrar. Esse aqui é o mapa de calor de Lewandowski, tá? Na La Liga, temporada agora 24-25. Olha o mapa de calor de Lewandowski. Ali agora, o de Haaland. Eu já mostrei o de Harry Kane, tá mostrando aqui novamente, tá? O de Haaland. Olha o mapa de calor. Aí eu ia chegar aqui e ia falar pra vocês bem assim, eu tava analisando aqui e eu ia chegar, cara, o Haaland pisa muito aqui no meio de campo e no campo defensivo. Se você fizer a comparação com o mapa anterior dele, o que é que vai acontecer? Ele pisa menos nessa área aqui, ó. E aí o que é que acontece? São as temporadas que ele tem mais gols. Essa temporada, inclusive, ele tá com dificuldade para fazer gol. É o que eu sempre falo. Centroavante, camisa 9, longe da área, ele perde posicionamento, que é o forte de qualquer centroavante. Aí vamos ao Pedro. Eu ia falar que ele pisa muito, que é o cara diferenciado, né? Chega aqui no Pedro, temporada 24, lógico, a temporada que Pedro jogou, certo? Olha o mapa de calor de Pedro. Como assim Pedro não se movimenta? Como assim Pedro não ajuda na marcação? Olha o campo defensivo aqui de Pedro aqui, ó. No campo defensivo, lógico que tem a questão quando o time adversário tá atacando, o time tá mais recuado, ele não vai ficar lá paradão, né? Mas olha isso aqui. Então assim, eu não consigo entender o que esses comentaristas, eles olham, quais são os jogos que eles assistem. Porque é lógico que um cara do peso de Pedro
Inclusive você observa isso nos jogadores que ele citou, Lewandowski, no Haaland. Você não vai ver o jogador o tempo todo, né? Nessa área do campo aqui, ó. Nessa área do campo, que é o que precisa, no caso, que aí eu da intensidade de Pedro, tá? Na intensidade de Pedro. Precisa nessa área do campo aqui, ó. Que é na frente da área, tá? Que é o quê? Quando o adversário tá com a bola aqui, ele ajudar na marcação. Só que ele faz isso, tá? Ele faz isso. Porém, a galera quer que ele faça igual um Plata da vida, um Luiz Araújo. Isso não existe. Ele não vai aguentar. Olha o tamanho de Pedro, olha o peso de Pedro. Ele não vai aguentar fazer o balanço toda hora. Ele não vai aguentar ficar correndo atrás de zagueiro. Zagueiro toca a bola aqui, ele vai. Zagueiro toca a bola lá, ele vai. Ele não vai fazer isso. Harry Kane não faz. Lewandowski não faz. E nem Haaland faz, tá? Isso é balela. Como eu já falei, eles vão fazer em ocasiões específicas dos jogos. Uma hora ou outra você vai ver eles fazendo isso, mas não é com frequência, não é o jogo todo. E sim, e Pedro também faz isso. Pedro dá carrinho. Pedro vai lá no ala quando a bola tá aqui, ó, e ajuda na marcação. É só vocês prestarem atenção no jogo. Tira isso da cabeça de vocês, tá? Agora sim, em questão da intensidade, lógico que falta assim um pouquinho a mais para Pedro, tá? Lógico que falta um pouquinho a mais para Pedro comparado com Lewandowski, com Haaland, com Harry Kane. Harry Kane mesmo, para mim, ele é fantástico, tá? Ele se movimenta muito, mas agora aqui, ó, nessa zona aqui, ó, na frente da área, como sempre falo, o centroavante ele precisa estar aqui na frente da área. Ele pisa muito aqui. O mapa de calor dele, se vocês foram ver, é absurdo comparado com esses três aqui, tá? Mas na frente da área e não no campo defensivo, no meio de campo. Então, se precisa exigir de Pedro algo mais, se precisar exigir de Pedro algo mais em questão de intensidade, que seja na frente da área. Um exemplo, quando o Flamengo estava com o Gabriel ainda, que Gabriel tinha uma movimentação muito extensa, o próprio Filipe Luís pediu para ele ficar entre os zagueiros, para a movimentação dele ser entre os zagueiros, tá? Ser naquela linha ali, ó, na última linha defensiva, que é na frente da área. E aí, por que agora com o Pedro, quer que Pedro desça mais, fazer movimentação mais atrás? Qual a lógica disso? Eu ainda tô tendo dificuldade para poder entender isso. Plata, se você for observar, Plata jogou poucas vezes nessa posição, né? Que o titular é Bruno Henrique. Bruno Henrique, ele desce mais, ele desce bastante pro meio de campo. O que para mim, ele perde muito posicionamento dentro da área. Por isso que para mim ele tem poucos gols. Não é porque Bruno Henrique é ruim de gols. É porque o centroavante ele precisa estar muito presente lá dentro da área. E por mais que ele tenha velocidade, quando começa a criar a jogada, ele não consegue chegar a tempo. E se você for ver o Plata, por exemplo, contra o Bayern de Munique, se vocês forem analisar, ele ficou bastante lá em cima. Ele ficou bastante entre os zagueiros. Então, a pergunta é, por que quando está com Pedro, eu preciso que Pedro faça o que os outros que têm, né, por característica, uma mobilidade maior, ele pede para não fazer? Tá meio complicado de entender isso aí, né? Pedro, para mim, ele precisa sim, tá? Ter um pouquinho mais de movimentação, mas sim, na frente da área, como eu acabei de falar. É inadmissível você pegar um jogador do nível do Pedro e querer que ele volte para marcar no campo defensivo, no meio de campo, é ridículo, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, olha só esses números de Pedro. 2020, 23 gols. 2021, 18 gols. 2022, 29 gols. 2023, 35 gols. 2024, 30 gols. Eu preciso falar mais alguma coisa? As últimas 3 temporadas, 2022, 2023, 2024, que foi as 3 temporadas que ele jogou, né? Essa atual não conta. Pedro teve um gol a cada 2 jogos. Entregou 30 gols por temporada. 30 gols por temporada. A nível do futebol brasileiro aqui, a nível do futebol sul-americano, tem algum jogador que faça isso? Tem algum jogador que te entrega gols igual o Pedro entrega para o Flamengo? Então, assim, eu acho que isso é uma questão de Filipe Luís, né? Eu acredito que ele precisa dar um jeito de conseguir encaixar Pedro no time do Flamengo, porque os números dele falam por si só, tá? E se você, vou repetir mais uma vez, seja Pedro, Bruno Henrique, Plata, quem que for que estiver jogando de camisa 9, se for jogar da forma que Filipe Luís está exigindo hoje para jogar, e eu tô falando só dos camisa 9, tá? Não tô falando dos outros jogadores, tô falando do camisa 9. Ele não vai conseguir te entregar mais de 15 gols por temporada. Vai ser muito difícil, tá? Porque perde posicionamento dentro da área. Não tem como o centroavante fazer 30 gols por temporada se ele não está presente dentro da área para fazer os gols. Se ele não se posicionar adequadamente. Então, assim, vamos ver aí os próximos passos, o que o Filipe Luís vai fazer.